outras drogas que não atendem a essa RDC? Então, a gente quer saber essa resposta por parte da Anvisa. As evidências, o Dr. Vanderlei mostrou aqui, através do projeto Diretrizes, e que nós encontramos aqui evidências A, B, para que essas medicações fossem consideradas eficazes. Então, a resposta à pergunta 1, sim, temos dados técnicos científicos que mostram que os medicamentos eles são efetivos para o tratamento, eles ajudam os pacientes a perder mais peso. Os inibidores de apetite estão associados à depressão, mania, ideação e tentativa de suicídio? Raramente. Então, nesses anos todos, se a gente for contar o número de relatos de caso e a gente contrapor com o número de prescrições que são produzidas ou o uso dessa medicação, a gente vai ver que os relatos eles são realmente muito esporádicos. Vale a pena ressaltar que diversas drogas comumente utilizadas na prática clínica, elas podem induzir distúrbios psiquiátricos, como os glicocorticoides, os antibióticos, os tratamentos para hepatite C. Então, a gente não pode usar 2 pesos e 2 medidas na hora que a gente avalia um fator de risco. E os próprios anorexígenos raramente podem acontecer. Em qualquer condição dessas, como médicos, né, a gente tem uma formação para atender um evento adverso de uma droga e para, no caso de, para tentar identificar aqueles pacientes que têm risco de desenvolver algum problema, né, ou pacientes com antecedente psiquiátrico, história familiar de doença psiquiátrica, e na eventualidade de ocorrerem tais eventos, a gente pode encaminhar esses pacientes para o tratamento. Isso com qualquer uma dessas drogas, inclusive com antibióticos. Em relação à ideação suicida, existe apenas um relato de morte em um adulto jovem após a ingestão de doses supostamente excessivas. Pelo menos esse jovem usava 5 drogas, entre elas fenproporex, um anestésico e 2 benzodiazepínicos. Então, o único relato de suicídio é num paciente que fez uso da medicação, não no contexto do tratamento farmacológico para a obesidade. E não há dados de ideação ou suicídio no contexto do tratamento clínico da obesidade. E isso daí também a gente consegue claramente ver na nossa prática clínica. Existe comprovação de que eles possam induzir hipertensão da artéria pulmonar? Não. Não há evidência de hipertensão pulmonar com fepramona, mazindol e fenproporex. Essa é a pergunta do termo de referência. Aqui o Henrique já mostrou. A gente sabe que a fisiopatologia da hipertensão envolve o efeito serotoninérgico. Tá? Além disso, existem predisposições genéticas e os 2 únicos relatos em toda a literatura de medicamentos que são usados há mais de 50 anos, tá? São esse daqui, de uma paciente que fez uso de dietilpropiona e que era portadora da mutação. Essa mutação confere um risco de 10 a 20% para o desenvolvimento de hipertensão arterial pulmonar, mesmo sem nunca ter usado ou ter sido exposta a nenhum medicamento anorexígeno. E o próprio autor faz a suposição, ele coloca essa suposição de que ela pode ter sido um gatilho, mas isso é uma opinião pessoal dele e que não foi corroborada em nenhum outro dado científico. O outro relato de caso de hipertensão pulmonar foi com mazindol, numa paciente que tinha usado mazindol 1 ano antes, e durante 10 semanas, e que os próprios autores discutem no trabalho. A possibilidade de que a hipertensão pulmonar ocorreu coincidentemente não pode ser descartada. O atraso na ocorrência da hipertensão pulmonar torna difícil especular a relação entre sintomas e o uso da droga. Ou seja, apenas 2 relatos em toda a literatura médica onde os próprios autores reconhecem a limitação dos seus relatos. 50 anos no mercado e 2 relatos. Então, a resposta ao termo de referência é não, não há evidência de hipertensão pulmonar com os anorexígenos catecolamínérgicos. As reações descritas às anfetaminas, elas podem ser extrapoladas para os anfetamínicos como o fenproporex? Não, não podem, porque fenproporex, como a gente mostrou, mesmo não sendo comercializado nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele tem esse, o DEA, esse Comitê do Ato de Prescrição de Psicotrópicos, em que o fenproporex ele é considerado 4, onde o potencial para abuso é baixo, o uso médico existe, a dependência psicológica e física é limitada, e quando a gente vai olhar, a anfetamina
ela é 2. Então, o próprio FDA e o próprio Departamento de Justiça americano do controle de narcóticos não considera fenproporex e anfetamina as mesmas substâncias. O efeito da anfepramona sobre o sistema cardiovascular é pequeno a ponto de não justificar arritmias graves e morte súbita? Sim, o efeito é pequeno. Baseado em que foi criada essa pergunta? Na nota técnica da Anvisa tem um traçado de um torsade point bonito, né, na nota técnica. E esse relato desse torsade veio dessa... Deixa eu passar aqui. Daqui. O relato que está colado na nota técnica é o relato desse artigo aqui, tá? Nesse artigo, essa paciente ela deu entrada no pronto-socorro com hipopotassemia, vinha em uso de dieta de muito baixas calorias, tá? E após o tratamento da arritmia, enfim, na investigação clínica, a paciente ela tinha um QT longo, que é um fator de risco para o desenvolvimento dessa arritmia. E vejam que no artigo onde foi recortado o eletro e que foi colocado que a anfepramona causa torsade de point e que pode levar à morte súbita, está escrito que apesar da dietilpropiona ter efeito simpatomimético, não tem sido relatado que ela prolonga a QT. A droga tem uma meia-vida de 16 horas e improvável ter causado o intervalo QT longo, 3 meses depois. Assim, a estimulação simpática não prolongou o intervalo QT em pacientes com síndrome do QT longo. E é improvável que a dietilpropiona contribuiu para a alteração que a paciente apresentava. E esse relato foi suficiente para que fosse colado na nota técnica. Essa nota técnica é uma nota técnica enviesada, no mínimo, né? Aqui tem várias drogas que podem causar QT longo. Essa daqui é uma revisão publicada recentemente, em 2010, e que não cita os anorexígenos como causadores de QT longo. E o único relato na literatura médica foi aquele que eu apresentei anteriormente. Então, dentro das recomendações das diretrizes do uso da anfepramona, em que, baseado no seu mecanismo de ação, ainda estamos tendo o cuidado de não indicar para portadores de hipertensão não controlada e não recomendar a pacientes portadores de doença cardiovascular estabelecida, neste contexto, o uso da anfepramona, sim, ele é seguro do ponto de vista cardiovascular, mostrando aqui de forma técnica isso daqui. Tá? Então, o que eu queria apresentar era isso. Acho que é importante que a gente enxergue cada uma dessas medicações de maneira isolada, cada uma, né? E chama a atenção também que a gente não pode aplicar regras novas para medicações antigas e que cabe à Anvisa a realização de uma farmacovigilância adequada, e nesses anos todos nós não tivemos nenhuma mudança no perfil de farmacovigilância. Não foi apresentado na nota técnica que houve nenhuma mudança do seu perfil de segurança nesses anos. Para a medicação que está aí há 30 anos no mercado, você ter 300 relatos de reações adversas. Que relatos são esses? Em quanto tempo? Em que contexto? No contexto do tratamento? Então, acho que a Anvisa tem que dar essas respostas para a gente. Muito obrigada. Nosso próximo debatedor é o Dr. Flávio Dani Fux, professor associado de Medicina Interna da FAMED, Universidade Federal Rio Grande do Sul, chefe de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pesquisador IA do CNPq. Boa tarde. Eu vou dar a minha maior contribuição para o painel, nesse momento, abreviando a minha apresentação de 15 minutos para talvez 5. É um desejo íntimo, profundo que todos nós temos em relação ao painel, é de que ele evolua rapidamente para o seu final. Nós vamos num exercício um pouquinho excessivo, excedendo um pouquinho o nosso limite de processamento de informação, certo? De atenção. Mas, e aí eu abrevio da seguinte maneira. Eu estava preparando até uma apresentação similar à que eu fiz pela manhã, espero que todos que estão aqui agora
a assistiram, e havia uma primeira parte conceitual, certo? Fundamentado nos 30 anos de publicações na área, 40 anos de medicina. Parece que são duas línguas, certo? Sem qualquer... olha, afastando assim obsessivamente o risco de sectarismo, certo? Com pleno reconhecimento às visões alternativas, certo? Mas a minha visão é diferente, mesmo como um médico muito experiente, né? E não é por cotejarmos experiências e vivências que nós vamos ter maior ou menor condição de perceber sobre a utilidade dos medicamentos. Eu desconfiava desde cedo, como estudante de farmacologia, de que a minha experiência, a experiência pessoal dos professores ilustres, pouco ajudaria para identificar benefícios e riscos de tratamentos. Eu tive absoluta certeza, quando eu chamava a atenção dos meus médicos residentes, de que eles estavam, se chegavam médicos residentes, são um paciente com infarto do miocárdio, o que tu fizesse? Pô, eu dei uma aspirina para ele. Aspirina? Por favor, volta para os bancos escolares, abre o livro, estuda. A dor do infarto é tratada com morfina. O senhor está cometendo uma incorreção, uma inadequação médica, está desrespeitando todo o aprendizado humano a respeito desse assunto até hoje. É óbvio que o colega esse era não qualificado, pelo menos naquele momento. Mas se tivesse havido um ensaio clínico randomizado ISIS-2, publicado em 1986, que comparou aspirina com placebo de aspirina, 165 miligramas, no infarto do miocárdio em fase aguda até a 6ª hora, determinando a redução da mortalidade em 24%. 1 em cada 4 pacientes que morreria deixou de morrer porque tomou 165 miligramas de aspirina. Isso só apareceu no ISIS-2, que é um dos clássicos da literatura de ensaios clínicos randomizados. E tinha 17 mil pacientes. Na época eu fiz a conta de quantos pacientes infartados, porque além de professor eu sou plantonista numa outra UTI, 24 horas por semana, pacientes cardiológicos. Eu fiz uma conta, eu já tinha visto 2.000 pacientes infartados naquela ocasião, lineares. Tinha eu qualquer condição de saber se a medida, a intervenção A ou B era útil ou inútil naquele contexto? Absolutamente nenhuma. A única coisa que eu desenvolvi pela minha longa experiência médica foi realmente deixar o meu humanismo num limite mais alto possível, que é aquele que não impede que eu haja, certo? Às vezes com o coração mais enrijecido para tomar decisões em cenários difíceis. Agora, do ponto de vista técnico, é outra área. Então, dizendo de novo, sem qualquer posição sectária, não é assim ou assado, mas eu penso desta maneira. Estamos tratando de dados na medicina, evoluindo, afastando-nos da retórica e aumentando a precisão do nosso ato médico. E nós temos que, eventualmente, reeducarmos-nos, como eu fiz ao correr da minha vida médica, para dar hierarquia às informações. E essas são obtidas no cenário científico. Está se falando muito e nós temos um grande hábito, até legítimo, dizer, no Brasil temos que fazer, no Brasil temos que fazer. Estamos fazendo o primeiro mega trial brasileiro, autóctone, nascido no Brasil, financiado pelo Brasil, de prevenção primária de hipertensão e tratamento de fase 1, comparando drogas que já conquistaram o mercado por um outro contexto de hipertensão, pelo viés corporativo, pelos interesses legítimos comerciais, mas que às vezes extrapolam os limites éticos. Eu tenho uma série de publicações nesses termos. Se alguém quer saber o que eu escrevo sobre isso, é só botar meu nome no PubMed. Vários deles são livres, como no Expert Review of Cardiovascular Therapy. Tem um artigo cujo título é The Beauty and the Beast. A beleza e a bela e a fera nas influências das indústrias farmacêuticas na formação da opinião médico-prescritora.
Então, esse meu jeito de ver tem me levado, digamos assim, pelo menos a ter uma clareza